Felipe. Cristiano, pode vir para a mesa também. Ou você quer ficar aí? Pode ficar aí. Fica aí, vendo o slide dele. Vai lá. Boa tarde a todos. Parabenizar o Fernando Peregrino e a Confis pela organização do evento. Mais um evento de sucesso, a exemplo de Maceió. Evento cheio, público cheio aqui. Vou apresentar a FINEP para vocês, uma agência pública do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma agência pública fundada em 1967. Tá? Então, uma agência que foi fundada para promover todo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação em todo o seu elo de crescimento, desde o apoio a todas as instituições, desde as universidades públicas, privadas, até as empresas. E como é que ela funcionaria dentro desse elo do ecossistema? Tem a tripla hélice entre a universidade, setor privado e o governo. A FINEP pretende estar no centro, no coração dessa tripla hélice, conectando todos os agentes privados, buscando fazer da melhor maneira possível essa interação entre os agentes, por meio do financiamento e do estímulo à conexão entre o setor privado, a universidade e o governo, aproximando todas essas instituições. E, para isso, a FINEP ela foi estruturada para atender todo o estágio de TRL, da pesquisa básica à colocação do produto no mercado, desde a estruturação de infraestrutura em universidades, a pesquisa, o projeto de pesquisa também em universidades, e também a financiamento de projetos de pesquisa em empresas, até a colocação do produto no mercado. Ela tem projetos que atuam em todos os estágios de TRL, ela tem infraestrutura hoje. Tem estrutura hoje interna e tem o know-how de como fazer isso, o know-how e todos os instrumentos hoje, capacidade para fazer atuar em todo o elo de apoio à ciência, tecnologia e inovação. E como é que hoje atua a FINEP? Ela tem todos os instrumentos regulamentares internos para atuar através de cooperativos e convênios com ICTs e universidades, tá, para apoiar pesquisas em universidades e infraestrutura. A gente pode apoiar também, dependendo do estágio de desenvolvimento na empresa, através de subvenção econômica, projetos de pesquisa em empresas. A gente atua também com investimento indireto e direto em empresas, também dependendo do grau de desenvolvimento tecnológico. Eu vou mostrar mais à frente no estágio, no slide que apresenta bem em que momento que a FINEP entra no aporte empresarial, como que funciona o aporte da FINEP nas empresas. Mas o importante dizer é que a FINEP, desde a sua criação, sempre atuou muito forte, como a agência, Secretaria Executiva do FNCT, desde a criação do FNCT, sempre atuou muito forte no aporte às universidades e aos parques tecnológicos e às ICTs. Nos últimos 15 anos, a FINEP aportou 15 bilhões de reais em universidades em todo o Brasil. Foram 94% das universidades federais que receberam recursos da FINEP, 87% das universidades estaduais receberam recursos, além de 33 universidades comunitárias. Então, o aporte nos últimos 15 anos da FINEP foi bem relevante, utilizando os recursos da FNCT. Isso demonstra que o fundo do FNCT é importante para a manutenção dessa infraestrutura, das pesquisas da universidade. É um fundo que eu imagino que deve ser fortalecido nos próximos, nessa PEC que deve vir mais à frente. Além disso, nos parques tecnológicos, nos últimos 15 anos, foram 24 parques tecnológicos apoiados, mais de 240 milhões desembolsados e 90 incubadoras apoiadas. Isso, incubadoras em 21 estados no Brasil. E, atualmente, ela ou é a principal ou é a segunda maior fonte financiadora dos parques tecnológicos no Brasil. Conforme eu falei, foram mais de 90 incubadoras apoiadas nos últimos 15 anos, em 21 estados.
E algum exemplo de parques tecnológicos apoiados, a COP, Parque Tecnológico da FRJ, o Parque Sapien, BHTec, Tecnocinos, Porto Digital, Tecnopuc e diversos outros tiveram apoio da FINEP para a construção. Da FINEP e do FNDCT, que é o FUND, que a FINEP trabalha, para esse tipo de atividade. A FINEP trabalha com diversos tipos de fundos para diversos tipos de atividades diferentes. Por exemplo, no caso do apoio à FINEP às empresas. No apoio à FINEP às empresas, a FINEP atua com diferentes tipos de fundos, inclusive com o FNDCT, dependendo do estágio do TRL e do estágio de desenvolvimento da empresa. Por exemplo, em parceria com o MCTIC, a gente já tem um programa Centelha, que é um programa para tirar a empresa do papel, para tirar um empreendedor. Apresenta uma proposta, ele é submetido a um processo de mentoria, e após passar esse processo de mentoria, ele recebe um recurso de subvenção econômica para fazer o primeiro MVP. Esse processo é uma subvenção econômica, um recurso não retornável. Então, um recurso não reembolsável. O Tecnova também é um recurso não reembolsável, porque é um projeto para desenvolvimento tecnológico. O FINEP Startup, a gente lançou um edital essa semana. Tá? Ele pega já uma empresa que passou pelo processo de desenvolvimento tecnológico, tem um produto, o primeiro MVP, mas ela está apertada, precisando chegar no mercado, está no Vale da Morte. Se ela não tiver recurso, ela morre. Então, a FINEP tem esse instrumento, que é o instrumento de investimento. A gente lançou um edital essa semana, recomendo que entre no site da FINEP, a gente vai aportar R$1.200.000 nas startups, a gente vai contratar até 25 startups. Agora, o processo seletivo está em aberto. Entre lá no site, veja onde está, indiquem para os conhecidos. Esse é o programa que eu gerencio na FINEP hoje, FINEP Startup. Se quiserem saber um pouco mais, podem me adicionar no LinkedIn, que eu respondo a todos vocês. E é um recurso próprio que a gente utiliza. A gente não utiliza a FNDCT aqui nesse caso. Tem o programa Inovar, que é o programa de fundos, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, e a parte do crédito, que é o crédito desenvolvido especificamente para a inovação, que tem o prazo de carência adequado a um projeto de inovação, que é o prazo de carência, normalmente, dentro do prazo do projeto. Que um projeto de uma empresa dura 36 meses, o projeto tem uma carência de 36 meses, porque ele ainda não dá retorno para se pagar. Então, ele tem um prazo de carência de 36 meses e tem o prazo de pagamento mais alongado, e com taxas de juros adequadas para assumir o risco tecnológico e mercadológico no projeto de inovação. E um pouco de história da FINEP em relação aos fundos de investimentos. A FINEP, no ano de 99, em parceria com o BID, iniciou o programa Inovar. O programa Inovar, o que foi o programa Inovar? Foi um programa de capacitação de gestores de fundo de investimento e iniciou os primeiros fundos de investimento de Venture Capital, Seed Capital no Brasil. Capacitaram diversos gestores, era um mercado muito incipiente no Brasil. Então, a FINEP teve um convênio com o BID e iniciou esse mercado no Brasil de Venture Capital. E desde então... Não, desculpa, eu vou passar aqui direto com... E desde então, a FINEP aportou em 33 fundos de investimentos e apoiou cerca de 230 empresas nesse modelo. Esse recurso aqui tinha recurso do FNDCT, que é um recurso que retorna para o fundo, não é recurso de fundo perdido. E a cada R$1 aportado pela FINEP, a FINEP conseguia 6,62 de recurso privado. Então, é um recurso que retroalimenta o fundo da FNDCT. E como é que é o organograma de um FIP? O FIP tem a FINEP e outros investidores, que são os cotistas do fundo de investimento. Tá? E eles participam da Assembleia Geral de Cotistas, que são a entidade máxima de controle no fundo de investimento. E dentro desse fundo de investimento tem um comitê de investimento, um administrador que faz a burocracia, e tem um gestor que faz a gestão da carteira, faz a seleção das empresas que o fundo investe,
e faz o acompanhamento, pode colocar um diretor na empresa, faz o acompanhamento do dia a dia, e tem as empresas investidas. Esse organograma mostra a governança de um fundo de investimento, que é muito semelhante a um fundo patrimonial, com as suas particularidades, é óbvio. Tá? Então, eu vou chegar aqui na parte do fundo patrimonial para a gente tentar fazer uma comparação de como que funciona o FIP e uma estruturação de um fundo patrimonial. Pronto, tem a atividade de gestor, que aqui, no caso, o gestor é diferente do gestor de um fundo patrimonial, tá? Porque aqui o gestor ele interfere, de fato, ali na atuação de uma empresa, ele faz a tomada de decisão, acompanha a empresa no dia a dia, pode botar um diretor na empresa, pode ter as decisões de direito a voto, mas ele submete todas as decisões à Assembleia Geral de Cotistas, que poderia ser, aqui no caso, algo semelhante, talvez, aos doadores do fundo patrimonial. Então, essa é uma estrutura de governança de um fundo de investimentos. E pela portaria do MCTIC e pela Lei 13.800, ela estrutura para os fundos patrimoniais, fundos de endowment, alguns padrões de governança. Por exemplo, na portaria do MCTIC, ela indica que o fundo tem que ter um regulamento próprio, que tem que indicar uma política de investimento, de resgate de recursos, e bem como de alienação de bens, direito integrante do seu patrimônio. Fala de política de sustentabilidade, de resgates. Tá? Então, vocês têm que, no momento de estruturar um fundo patrimonial, vocês têm que estar bem ciente de toda a portaria, com suporte de um advogado, para seguir adiante na estruturação, do padrão de governança que é necessário para estruturar um fundo patrimonial. Assim como na 13.800, indica qual o padrão de governança, como conselho de administração, conselho fiscal, o comitê de investimento, que é opcional se o fundo for menor do que 5 milhões, no caso, e o dinheiro pode ser investido em um gestor de recurso registrado na CVM. E tem também assim, é importante esse comitê de investimento facultativo abaixo de 5 milhões de reais, porque o comitê de investimento, pela lei, ele tem que ser obrigatório tem que ser registrado na CVM, se eu não me engano. Então, isso acho que cria um fator que dificulta mais a criação desse comitê de investimento. Então, como ele é optativo, facultativo abaixo de 5 milhões de reais, acho que tem um prazo aí para se criar esse comitê de investimento. Então, são as funções de cada comitê, tá na lei. Tá? Eu recomendo que explorem bem a lei para saber a função de cada comitê, como é que funciona. Mas o importante, que já se foi falado aqui várias vezes nas apresentações anteriores, é como é importante criar a cultura de doação. Tá? Então, esse aqui é o ciclo virtuoso do endowment. Tá? Tipo, como vocês devem criar essa cultura interna de doação dentro do fundo patrimonial e, na verdade, dentro da comunidade que vocês vão vivenciar, que é a universidade. Vocês têm que ter o padrão de governança, o padrão de transparência, o padrão de mostrar o resultado para a sociedade, que a cultura de doação seja perpétua, se retroalimente e seja sempre contínua para o fundo, para ele virar um fundo perpétuo e contínuo. Tá? E para isso, o MCTIC propôs a parceria com vocês, um acordo de cooperação técnica, propondo a parceria com algumas contrapartidas, óbvio, tem a parceria, o MCTIC ofereceu uma ajuda na captação de recursos, mas a gestora tem uma contrapartida também ao MCTIC. Eu recomendo uma parceria inicial com o MCTIC para ajudar nessa captação inicial. E recomendo também algumas leituras, além da dissertação da professora Érica, que falou aqui mais cedo, que está muito boa. Tem guias, que são guias até um pouco inicial, para ter um contato inicial com o tema. Um guia do Fórum Internacional de Endowment, para legados.
e um guia da FGV. Se acha facilmente na busca pela internet. E façam também o benchmark agora com o pessoal da Coptec, com o pessoal da... Você falou da... IBMB. Além de outros que já estão existentes, da PUC-Rio, que lançou há pouco tempo, a Associação de Endowment de Direito da FGV, Amigos da Poli, o da USP. Então, eu espero que tenha atendido a todos vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado, Felipe. Convido, então, o Cristiano para fazer a sua exposição. Alô? Como é que eu passo? Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite aqui do Fernando e do Confis para estar falando para vocês. A minha missão hoje fica muito mais fácil depois que a gente já ouviu e já repassou vários dos conceitos. Eu não devo repetir aqui muita coisa sobre lei, a gente vai mais direto ao ponto. Eu vou tentar mostrar como é que a gente pode fazer isso na prática. Bom, eu sou administrador de fundos autorizado pela CVM, faço gestão de recursos, faço a consultoria para os meus clientes, ajudo a montar essas estruturas envolvendo a captação de recursos e a gestão de investimentos. Nós trabalhamos com fundações de apoio e universidades desde o final dos anos 90. Começamos lá com a UFMG e a Fundep lá em Belo Horizonte. Já atendemos a Fiotec, a Coptec, a Unifesp e algumas outras mais também. E a nossa abordagem sempre é uma abordagem muito propositiva de resolver as questões, de fazer as coisas realmente acontecerem. A gente participou lá da modelagem da estruturação da Fundepar, lá da Fundep, aquela empresa que investe em startups. Fizemos o fundo de inovação lá com a Fiotec, lá com a Coptec ajudamos a montar o Endowment, lá na Unifesp, o professor Jair aqui, nós estamos organizando lá modelos de captação de recursos através do NIT. Bom, eu quero abordar aqui a parte da criação, da captação de recursos e da gestão dos investimentos. De uma forma bastante prática, eu quero mostrar que como é que nós podemos fazer fundos endowment e o foco está na captação de recursos, porque um fundo patrimonial sem patrimônio não significa nada. Bom, endowment sendo doação, os fundos patrimoniais, então, são fundos de doações e o nosso foco, basicamente, tem que estar no doador, e eu vou explorar um pouquinho essa questão. Entendendo que essa doação que provoca a segregação patrimonial é uma transferência de forma irreversível do patrimônio desse doador para um novo patrimônio que nós estamos chamando de endowment. E aí a gente vai ter um CNPJ diferente do CNPJ da fundação.
vai ser administrado pela fundação, mas esse dinheiro não pertence a ela, ela pertence a essa segregação patrimonial que a gente chama de endowment. Para que tem que existir isso? O dinheiro, a gente tem que garantir para o doador que o dinheiro vai ser usado conforme ele fez a definição. O doador é o dono do recurso e ele vai tomar a decisão de fazer a transferência ou não. Se o fundo tem condições de atração dessa doação, essa doação vai acontecer. Se o fundo não tem as condições requeridas pelo doador, essa doação não vai acontecer. Muito simples. A gente tem que garantir que o dinheiro vai ser usado com normas rígidas e transparentes, com bastante compliance, e o dinheiro vai durar o tempo que o doador definiu. Então, pode ser perpétuo ou pode ser por um prazo determinado, como a Érica falou aqui hoje, de um endowment que foi montado para durar 40 anos. Podemos ter um doador aqui que vai doar um recurso para construir um laboratório, por exemplo, e esse recurso vai ser totalmente utilizado em 1 ano. Mas é a vontade do doador. Eu entendo, inclusive, que, como nós estamos falando de dinheiro privado, de um doador privado para uma instituição privada, se o doador disser que o dinheiro tem que ser todo utilizado, eu entendo que ele tem que ser todo utilizado. Quem define isso, então, é esse cara que é o doador. E aí a gente tem um instrumento jurídico muito importante, que é o termo de doação, que é o contrato assinado entre o fundo e o doador. Dependendo do valor da doação, esse contrato pode incluir, inclusive, uma política de investimento diferente da política de investimento que o fundo tenha. Porque é a vontade do doador que vai ser respeitada. Nós vamos explorar aqui agora, a gente fez isso aqui didaticamente, 5 tipos de doadores para endowments. O primeiro tipo são as pessoas físicas, basicamente, são as pequenas doações de pessoas físicas, nós estamos chamando aqui de crowdfunding. É uma quantidade de recursos, eu vou trazer algumas informações aqui muito expressivas. A Cultura Invest fez, nos últimos 20 anos, com o sistema Unimed, apenas o sistema Unimed, com um universo de 8.000 médicos participando, a gente intermediou a doação de mais de 100 milhões de reais. Essa doação de pessoas físicas, de fato, nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos, é maior do que isso. A gente fez isso na Caixa Econômica Federal e fizemos isso na Vale também. Então, é uma forma de fazer isso aqui que realmente a gente tem que considerar a viabilidade disso. O segundo tipo são heranças e legados. Isso aí parte de um esforço organizado e contínuo. Isso não acontece regularmente por vontade própria, a gente tem que estruturar, acompanhar, trabalhar em cima disso. E os motivos principais é o altruísmo e os fins fiscais. E, normalmente, esse altruísmo tem fins fiscais. Então, como diz o Fernando, é um altruísmo com fins fiscais. Eu vou fazer aqui um pequeno intervalo nos tipos de doadores para falar um pouco sobre os incentivos fiscais e do veto da Lei 13.800. Bom, essa aqui foi a parte que foi vetada. A 13.800 ela tinha um incentivo fiscal e que era, no texto que estava colocado, da mesma natureza que as doações para a Lei Rouanet, para a Lei de Incentivo ao Esporte e o Fundo da Infância e da Adolescência. Ou seja, era um tipo de doação que era uma doação direta, que ela é abatida do imposto de renda. O doador faz o cheque para o projeto, deposita na conta do projeto, espera virar o ano, lança na declaração do imposto de renda, aquela doação ela é restituída, ela vem devolvida em dinheiro e o doador se ressarce dela. Então, a Lei Rouanet tem 2 tipos, mas a maioria é 100%. Fundo da Infância e Adolescência, 100%, incentivo ao esporte a 100%, até o limite de 6% do imposto de renda. Olha que interessante esse slide. As empresas podem doar, no conjunto, tem essas 6 possíveis destinações do imposto de renda, as empresas podem usar até 5% do imposto devido para aquelas empresas que estão no lucro real. E a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica é de 15%. Normalmente, empresa só paga imposto de renda pelo lucro real se ela é obrigada por causa do porte,
ou ela opta pelo lucro real para não pagar imposto, porque ela tem uma situação ali, é da competência do contador ter a melhor situação para a empresa não pagar imposto de renda. Então, isso aqui faz com que a quantidade de empresas aptas a doar, ela é reduzida, mesmo assim se movimenta bastante dinheiro. Já no caso da pessoa física, todo mundo que opta pelo modelo completo do imposto de renda pode usar 6% do imposto de renda. Só que é 6% de uma alíquota, normalmente esse doador aqui está na alíquota máxima de 27,5%. Observa que nós estamos falando de muitos reais. A gente fez uma conta rápida, usando o portal da transparência e algumas informações. Então, nós pegamos, por exemplo, o seguinte, do orçamento total das universidades federais, da folha de pagamento, a gente julgou uma alíquota de imposto de renda média de 20%, aí a folha de pagamento dá mais ou menos 40 bilhões de reais. Aí, desses 40 bilhões de reais, 20%, 8 bilhões. Desses 8 bilhões, 6%. E para não dizer que vale tudo, eu vou dividir por 2. O número que a gente encontra é 200 e poucos milhões, 240 milhões. É mais ou menos o aporte que a FINEP fez nos parques tecnológicos nos últimos 15 anos, por ano. Então, observa que a doação de 6% do imposto de renda da pessoa física só de professores e servidores das universidades federais, nós estamos falando de mais de 200 milhões de reais por ano. É muito significativo. Isso é bom. Você fez essas contas direitinho? Fiz. Quer dizer, quem tem flutuando aí 200 milhões de reais para pescar? O número que a Receita Federal tem, que é os 6% de quem tem o modelo completo, que esse 6%, se todo mundo fizesse, é 25 bilhões de reais por ano. Claro que se isso acontecesse, eles mudariam a regra. Aí faria falta lá. Mas como é o valor atual não chega a 50 milhões por ano de pessoa física. Espera aí, 40 bilhões de reais são as folhas de pagamento das IFES? Das IFES. Todas elas ao ano? Ou por Ao mês? ano, ao ano. Ao ano. Tem certeza? O FRJ é 2,5. É só das universidades, não. As outras... O MEC carrega 100 bi de orçamento, 40 bi de orçamento de folha, aí vem ensino básico, custeio, sei o que, é isso mesmo. O número é esse, muito legal. Bom, o nome popular incentivo fiscal, no jargão do governo, chama gasto tributário. Do ponto de vista do contribuinte, chama benefício fiscal. Então, basicamente, quando a gente vai conversar, quando a gente fala com pessoas do governo, para eles é gasto, e para o lado do contribuinte é um benefício. Então, dá para entender porque que o governo não gosta muito de falar sobre o assunto. De qualquer forma, nesse tipo de doação, o contribuinte é quem decide onde é que ele vai alocar uma parte do imposto. Ele pode pagar o imposto. Quem gosta de pagar imposto, paga imposto. Quem não gosta, faz a doação. Então, assim, tem que se criar o mecanismo, a facilidade para que as pessoas possam fazer uso disso. Eu tenho certeza absoluta que, se criando essa condição dentro das universidades, todo mundo vai optar por doar 6% para os projetos que forem oferecidos. Não vejo ninguém com vontade de pagar esse imposto. Bom, o Fernando tinha me pedido para explicar rapidamente como é que funciona isso aqui dentro do sistema público. Então, basicamente é o seguinte, o governo estima anualmente um montante de incentivos fiscais, depois os ministérios, lá, Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, etc., aprovam os projetos que são solicitados pelos realizadores, né? Cada realizador de projeto vai lá e propõe o seu projeto e recebe uma aprovação prévia, aí eles vão ao mercado procurar pelos apoiadores dos projetos, e aí os apoiadores escolhem os projetos e destinam o recurso. O que nós fizemos lá no caso das Unimedes, por exemplo? A gente não falava de projeto, a gente falava de um programa de investimento. Então, na minha opinião, é isso que tem que ter dentro das universidades. Ao invés da gente ficar discutindo projeto por projeto, que são muitos, a gente faz um programa de investimento. Qual que é o nome que nós vamos dar para isso agora? O endowment. Doa para o endowment. Bom, aí
Os apoiadores vão fazer a doação, deposita na conta, declara o imposto de renda, tem o benefício fiscal, a Receita Federal depois vai lá e cruza os dados, o cara depositou lá, vai na conta de quem recebeu, na conta de quem pagou, e tem que fazer essa comprovação. Quem faz tudo direitinho, não tem nenhum problema. O projeto acontece, as contas são prestadas e a vida segue. Eu achei esse gráfico aqui, eu achei bastante interessante, elaborado aqui pela Receita Federal e por eu não sei o que é esse Siga Brasil, mas o interessante é o seguinte, essa linha de cima aqui, ela mostra a quantidade total dos gastos tributários do governo federal. Aqui dentro está indústria automotiva, Zona Franca de Manaus, está tudo aqui. Então, ó, 307 bilhões em 2019 e a previsão para esse ano, 326 bilhões de reais. Esse gráfico, essa informação aqui não tem nada a ver conosco aqui não, mas está falando que o valor dos incentivos fiscais supera o orçamento do Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente. E no caso dos incentivos fiscais diretos, que é esse tipo que a gente está falando, que foi o veto da Lei 13.800, somado, então, Lei Rouanet, audiovisual, Fundo da Infância e Adolescência, esporte, etc., etc., isso não chega a 3 bilhões por ano. Definitivamente não chega. Ou seja, menos de 1% dos incentivos fiscais federais totais. Tem um bom argumento aí, viu? Só voltar aqui, ó. Então, assim, eu entendo que é uma questão de tempo para esse incentivo fiscal aos endowments retornar. Porque ele tem uma lógica, ele tem um benefício. A GV já fez estudos, outras entidades já fizeram estudos, no caso de outras leis de incentivo, mostrando que para cada R$1 que o governo deixou de arrecadar, por exemplo, na Lei Rouanet, voltou na forma de arrecadação de impostos muito mais do que R$1. Porque fomenta a economia, gera emprego, gera renda, gera novos impostos. Então, é um ciclo interessante, é um ciclo virtuoso. E eu acho que ele vai voltar. Bom, retomando aqui então para os tipos de doadores, a gente viu falar da pessoa física e das heranças e legados. Vou continuar aqui. A gente identifica então o doador institucional, que são pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos de qualquer nacionalidade e recursos judiciais, recursos de apreensão de crimes, recursos de apreensão. A gente brinca o dinheiro do GEDEL, né, que não é do GEDEL, se não é do GEDEL, não é de ninguém, é da universidade. Pô. A gente tem que ir lá com o endowment e buscar esse recurso. Uma outra coisa interessante, um endowment não faz doação para outro endowment. Eles podem financiar, cofinanciar o mesmo projeto, mas a gente não vai ver, por exemplo, um endowment doando para o outro. Ele vai escolher um projeto, um endowment propõe, o outro concorda em fazer, eles compartilham ali os recursos, mas a gente não tem esse tipo de doação. O outro tipo de doador, o quarto tipo, eu classifico como as pessoas e famílias muito ricas, e aí esse tipo de doador ele é esporádico. Ele pode até existir assim, lá em Harvard, no MIT, pode ter com mais frequência, mas na nossa realidade aqui ele vai ser mais raro. Então, não dá para a gente pensar num cenário assim com dezenas, centenas de endowments funcionando e grandes doadores fazendo grandes aportes o tempo todo. A gente tem que ter uma organização a respeito disso. Só que esse tipo de doação, normalmente, ela vem acompanhada de uma negociação de algum tipo de contrapartida não financeira. Por exemplo, name rights, né? Dar nome a um edifício, alguma coisa. E aí as universidades têm que superar essa questão. Nós vimos lá na Fiocruz, alguns anos atrás, tem uma coisa interessante lá, que tem o edifício Rockefeller, não é, Mansur? O edifício Rockefeller. Foi fruto de uma doação do fundo de endowment do Rockefeller, lá nos anos 50, mais ou menos. E o nome está lá até hoje. O recurso veio, fez o prédio, está lá. Hã? Mais forte ainda, né? Obrigado, Rai. Olha só, nem tem o nome, mas ele é reconhecido como.
E tem o tipo... Bom, não, que falte Santa Casa, né? Que todas tenham nomes, né? Bom, existe o autodoador. Esse autodoador, na verdade, ele é mais comum do que se parece. Então, a Érica hoje falou que se conhece mais ou menos 80 endowments, a grande maioria são fruto de autodoação. Então, quais os exemplos? A Fundação Bill e Melinda Gates provavelmente é o maior endowment da atualidade. Ele tem mais ou menos 60 bilhões de dólares e se alimenta de muito recurso todos os anos. O Bill Gates e a esposa dele estão tentando gastar esse dinheiro e não conseguem. Deve ser muito difícil. Né? E o Warren Buffett ainda falou assim, não, eu vou doar para o seu fundo, você se preocupa com isso. Aí ele só aumenta o dinheiro, ele não consegue diminuir o dinheiro. Então esse é o maior endowment do mundo hoje, provavelmente. Maior que o de Harvard, que é um de universidade. O Instituto Serra-Pilheira, que já foi falado aqui, então observa que quando o doador tem muito dinheiro, ele não escolhe o endowment para doar, ele monta o dele. Ele não passa pelo desgaste de discutir taxa de administração, qual projeto vai ser realizado, como é que vai funcionar. Ele vai e monta o endowment dele pronto, e aí ele vai aprovar projetos. Ele vai fazer do jeito que bem entender, vai fazer editais. Mas ele tem uma razão fiscal, né? Hã? Ele tem uma razão fiscal. Ele tem uma razão fiscal. Ele tem alguma compensação, um incentivo. Não, eventualmente não. É igual os institutos empresariais de responsabilidade... Não, veja bem, eu sei que o Bradesco tem uma fundação e que ela tem um patrimônio líquido muito maior até do que o Bradesco. Sei lá. Eu vi uma coisa assim, muito grandiosa, né? Você vai falar? Mais ou menos 30 bi. Hein? Fundação Bradesco, 30 bilhões. 30 bilhões. E que, então, deve ter havido a obtenção de um incentivo do Bradesco empresa bancária, né, um banco, passando para a sua fundação. Não houve. No caso da Fundação Bradesco, não houve. Eu conheço bem os três aqui, que eu estou mostrando. Não houve razão fiscal para isso aqui. Existe uma razão operacional. No caso da Fundação Bradesco, que é a mais antiga, o Amador Aguiar, fundador do Bradesco, doou as ações dele para a fundação. Então, sem incentivo fiscal, sem nada. Ele, sei lá, ele queria evitar briga de família, ele resolveu um problema ali, o motivo dele não foi fiscal, criou a fundação Bradesco é o maior acionista do Bradesco, a fundação, o voto da fundação determina o presidente do conselho de administração, etc., etc. Então, observa que a gente tem uma fundação dona de um banco. Então, essa fundação nasce como endowment, ela nasceu da doação das ações do fundador para essa fundação. E, a partir daí, ela segue a vida. E ela tem uma série de outras atividades, recebe dividendos todos os anos e aplica na sua atividade fim. A Fundação Itaú Social e o Instituto Unibanco também não surgem por causa de razões fiscais, eles surgem porque eles não quiseram alocar muito recurso nas mãos de gestores que eles não controlavam. Foi muito mais uma questão de gestão. Então, o autodoador ele é muito significativo. Então, de forma prática, assim, a gente não pode criar um endowment pensando em grandes doadores, porque o grande doador dificilmente vai doar para os nossos endowments de universidades. Eles vão criar os próprios. Isso é, por exemplo, uma crítica que eu faço ao modelo que o Santander apresentou. Aí eu tenho grandes clientes muito ricos, eles vão doar. Não vão. Esse pessoal, quando for fazer, eles vão fazer as próprias fundações. E põe o nome para a família. Por aí. Na verdade, eu acredito mais no crowdfunding, tá? Sustentabilidade, assim, todo ano, milhares de doadores, crescente e contínuo. Bom, então como é que a gente cria o endowment? Vou falar um pouquinho da constituição formal, do regulamento e dos termos de doação. Funciona assim. Nós temos que fazer, a gente adotou um modelo que não estava exatamente falado na legislação,
mas que ele se adequou muito bem aqui. A gente usou, por analogia, a mesma estrutura jurídica de um fundo de investimento CVM. Usamos a nossa experiência, o nosso conhecimento para trazer esse modelo para cá. Há, em primeiro lugar, uma reunião deliberativa, ou uma assembleia, ou uma reunião do conselho, delibera a constituição do fundo. No caso da Coptec, que eu vou dar como exemplo aqui, o estatuto da Coptec já mencionava, já autorizava a constituição de fundos, apesar de não usar a palavra patrimonial, mas já tinha isso lá. Então, o conselho se reuniu, deliberou e se criou um ato de constituição, que aí os diretores executivos assinaram. Estamos constituindo aqui o Fundo Patrimonial da Coptec. Havia já um regulamento estruturado, já havia um comitê de investimento, a gente organizou isso tudo de acordo com a Lei 13.800, levamos a registro no cartório de títulos e documentos. Não foi na junta comercial, não foi no cartório de registro civil, mas no cartório de títulos e documentos. Com aquilo ali pronto, a gente foi na Receita Federal e fizemos o registro. Demorou, porque não existe um CNAE fundo patrimonial, a gente teve que classificar como fundo de investimento, que era o único CNAE possível, e tivemos que ir até na ouvidoria da Receita Federal para se resolver isso. Obtido o CNPJ, abrir uma conta corrente, também não foi fácil. A gente constituiu 2 endowments, que eu já vou falar, um é do IBMP, que é uma ICT privada da Fiocruz, e da Coptec. No caso do IBMP, que foi primeiro, a gente foi lá no Banco do Brasil e abrimos uma conta. Quando chegou o endowment da Coptec, o Banco do Brasil falou assim, não posso abrir essa conta. Eu falei, como não? A gente já abriu uma conta. Está aqui o número da conta. Eu falei, não, eu já liguei lá para a agência. Nós não vamos mais cometer esse erro. Bom, por quê? Porque no compliance do banco está lá escrito fundo de investimento tem que passar pela CVM. Não, mas não é um fundo de investimento só porque não tem um CNAE. Bom, enfim, o Santander foi e abriu a conta. Tem quase 200 instituições financeiras no Brasil, alguma delas ia abrir a conta. Mas assim que o Confis conseguir, que a Receita Federal... Não foi instantâneo, não. Não foi instantâneo, não. Demorou uns 10 dias. Assim que a Receita Federal criar esse CNAE novo, está resolvido, passa para o piloto automático. Bom, como é que é a brincadeira, então? A gente parte aqui da relação já existente das universidades com as suas fundações de apoio. Isso aqui já existe, a fundação já está credenciada e já está fazendo. Depois, a fundação de apoio cria o fundo patrimonial, como um CNPJ para fins fiscais, é um CNPJ novo, não é uma filial, é um novo CNPJ que vai segregar jurídica e contabilmente o patrimônio. Aí é buscado o recurso dos doadores, os doadores colocam o dinheiro no fundo patrimonial, daí, então, os pesquisadores, através da universidade e da fundação de apoio, propõem projetos que vão se candidatar aos recursos desse fundo patrimonial. Quais são as regras para se aprovar esses projetos? Depende do doador, depende do regulamento do fundo, depende de uma série de fatores. Mas, basicamente, os projetos são propostos, são as ações, e o fundo patrimonial financia esses projetos. Nesse momento, eu entendo que a Fundação de Apoio continua prestando um serviço de administração de projeto, vai cobrar uma taxa de administração desse projeto e vai abrir uma conta bancária, vai separar esse dinheiro, vai fazer a prestação de contas. Prestar contas para quem? Basicamente para o doador. Então, todos esses stakeholders, quer dizer, todos aqueles interessados no resultado disso aqui, têm que participar desse processo. Obviamente que a fundação está sendo velada pelo Ministério Público, que vai acompanhar, vai ter a auditoria externa, etc., etc., mas o doador tem que receber a prestação de contas. Porque se esse cara não receber a prestação de contas, ele não faz outra. Bom, como é que nós fizemos isso? A gente tem aqui, então, esse primeiro retângulo aqui é o CNPJ da Fundação de Apoio. Então, a gente tem ali o Conselho Curador, a diretoria, e nós criamos um regulamento e fizemos um CNPJ novo, que é o segundo retângulo aqui. Então, dentro dele, a gente tem um regulamento registrado no cartório de títulos e documentos, um CNPJ
de fundo patrimonial e, dentro dele, um conselho gestor e um comitê de investimentos. Nesse momento, até o Dr. Keller alertou, uma questão de segregação patrimonial, se o conselho de administração aqui da fundação for o mesmo conselho gestor do fundo, o risco de desconsideração de personalidade jurídica é muito grande. A justiça brasileira, principalmente a justiça trabalhista, ela vai ignorar qualquer coisa que a gente fizer. Então, o risco sempre existe. Mesmo que seja outra associação, outra fundação, o risco sempre vai existir. Só que, quando o fundo tiver mais recursos, provavelmente, as pessoas que estarão aqui serão diferentes das pessoas que estarão aqui para se reduzir esse risco. Quer dizer, para a mesma pessoa não assinar como doador e beneficiário do recurso.